Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e vou orientar vocês a aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta que às vezes parece ser um pouco complexa, mas que com certeza você aplicando as técnicas que a gente vai conversar aqui vai poder alavancar sua carreira e facilitar muito a sua jornada de trabalho. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai começar falando sobre preenchimento relâmpago e autossoma. Confere lá. Turma, então vamos lá. Primeiro de tudo, é importante que vocês peguem aqui essa planilha que eu deixei disponível na descrição do vídeo. Então, bora para o exemplo. Suponha que você trabalha numa empresa XPTO e o seu chefe fez um balanço anual dos projetos da empresa por região aqui do Brasil que você tem essa empresa atuando. E ele chega para você e pede esse somatório de todos os estudos. E aí você vai falar para mim, Giovanni, mas isso é fácil, isso eu sei fazer. É só eu vir aqui, apertar em soma, abrir parênteses, selecionar, fechar e puxar para o lado. Então eu faço isso aqui, eu venho aqui, soma, seleciono, fecho, puxo para o lado. Eu venho aqui, soma, seleciono de novo, puxo para o lado. E aqui no final, você vem, soma mais uma vez, seleciona esse e esse, fecha e puxa para o lado. Simples, você vai falar para mim. E eu vou te falar que realmente é simples. Mas eu quero que a partir de hoje vocês tenham em mente que tudo que vocês fazem no Excel dá para fazer de uma forma mais rápida e mais produtiva. E eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro recurso que eu vou mostrar é a autossoma. Então, o que você vai fazer? Naquela mesma situação, se você vai selecionar todo o intervalo onde você quer mostrar a quantidade e vai apertar a tecla de atalho Alt igual. Tá vendo? Em menos da metade do tempo a gente teve essa soma. E melhor ainda, quando você vem em total geral e seleciona esse Alt igual, ele já entende que a célula de cima é um somatório de outras células. Tá vendo? Ele selecionou tudo que você tinha selecionado antes. Como que funciona essa fórmula? Essa função do Excel? Quando você aperta a tecla de atalho Alt igual ou vem aqui em edição, aqui em soma e aperta soma no intervalo selecionado, o que o Excel entende que você está pedindo para ele fazer? Ó, ele pediu para eu ir para a célula de cima, contar quantas células eu tenho acima da minha referência, que são números, e somo. Cheguei numa célula que não é número, eu paro. Janeiro aqui é texto, não é um número. Então ele entende que ele tem que parar. Fui para cima, somei, beleza. Se eu vou para cima e o primeiro intervalo que eu encontro é um texto, o que eu faço? Vou para a esquerda. Se na minha esquerda é um texto, eu dou erro. Ou eu somo o que tem aqui ou aqui, entendeu? E aqui, no total geral, o que ele faz? Eu pedi para ele somar a célula imediatamente acima dele. O Excel ele funciona com vetores dessa forma, ele pega sempre para cima e para a esquerda, nessa função de autossoma. Então, ele entende que essa função é uma fórmula, e ele vai somar todas as fórmulas. Ele entende que esse intervalo é uma fórmula, então ele vai somar esse e esse, porque ele vai jogando para cima, identificando os formatos da célula, e ele entende que isso é uma soma. Eu vou mostrar para vocês um outro recurso aqui do Excel, que é o preenchimento relâmpago. Essa ferramenta já está disponível no Excel há muito tempo e pouquíssimas pessoas têm conhecimento do poder de produtividade que ela tem. Então, continuando ali o exemplo da empresa XPTO, seu chefe viu que você fez o mesmo trabalho em um quarto do tempo e agora ele quer que você ajude ele em outra atividade, que é o quê? Ele emitiu um relatório do RP da empresa, tendo aqui o nome e a cidade e o estado da pessoa. Só que é comum de acontecer, quando você emite alguns relatórios, ele vem todo danificado, tá vendo? Tem aí em underline, tem barra, número no meio. E você sabe que tem um nome aqui, mas você teria que fazer aqui uma fórmula muito grande de arrumar. Você teria que identificar todos os erros para tirar eles. E isso talvez gastasse o seu dia inteiro. Vou ensinar uma forma para vocês de economizar todo esse dia. Então, a primeira coisa, você vai aqui na célula imediatamente à direita, escreve o padrão que você quer. Então, você vai escrever aqui
Rafael Sant e dá Enter. Então repara aqui, ó, Rafael, primeira letra maiúscula e Sant, primeira letra maiúscula. Rafael Sant, tá igual. As teclas de atalho, Ctrl E. Tá vendo? Ele identificou o padrão que você colocou aqui em cima e encontrou os outros, Juliana Fernandes, Júlio Savastani, etc. Como que ele fez isso? Lembra que eu falei para vocês na autossoma que o Excel trabalha com vetores? Nesse caso, ele trabalha com vetores para a esquerda. Então, eu digitei aqui, Rafael Santi. Quando eu vim aqui na célula abaixo e falei para ele Ctrl E, ele sabe que eu quero que ele faça o preenchimento relâmpago, então ele pega o padrão que eu coloquei aqui em cima e joga na célula do lado. Quando ele jogou na célula do lado, ele viu São Paulo. Opa, não encontrei o padrão, vou para a próxima. Vem para cá, encontrou Juliana Fernandes, ele entende que é essa. E replica para baixo. Viu que legal? Se eu quiser só o sobrenome, eu venho aqui, Sant, Enter, Ctrl E, em letra maiúscula. É um outro ponto que ele consegue separar. E isso é um problema muito grave que acontece em algumas situações, que é você colocar mais de uma informação na mesma célula. Isso é muito ruim. Você tem aqui, ó, a cidade e o estado na mesma célula. Você não consegue depois fazer uma tabela dinâmica por estado ou por cidade. Então, é fundamental que essas informações sempre estejam separadas. Então, é por isso que eu vou separar aqui. Eu vou digitar Amapá, Ctrl E. Tá vendo? São Paulo, Ribeirão Preto, Sertãozinho. E aí eu venho aqui em estado e digito AP, Ctrl E. Tá vendo? SP, SP, MG, TO e PB. Uma outra coisa que ele faz também é data. Tá vendo? Aqui sim, eu tenho três informações separadas e eu quero unir numa só. Então eu venho aqui, 2/12/2018. Enter, Ctrl E. E ele fez uma data realmente, tá vendo? Que aqui o número, o formato dele tá como data. Ele entende que isso daqui é uma data. E eu posso fazer o contrário também. Eu posso fazer aqui, ó, 02, Ctrl E, 06, Ctrl E, pá, 06, Ctrl E, 2018. Vai ver aqui em dia da semana que está escrito ali no final, ó, sábado. E Ctrl E. Ele identifica todos esses padrões. Até agora tudo tem dado muito certo aqui nessa aula. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas que o preenchimento relâmpago pode pegar vocês desprevenido e como arrumar. Então, vamos começar aqui. Aqui eu tenho um e-mail padrão, giovanni.guerra@endereço.com.br, onde o @endereço.com.br é o domínio. Então, o que que eu quero aqui? Giovanni, Ctrl E, e Guerra, Ctrl E. O que que o Excel entende? Giovanni é tudo que está do ponto para cá, para a esquerda. Então, ele entende que é esse o padrão. Guerra é tudo que está entre o ponto e o arroba. Então, ele entende que é esse o padrão. E é por isso que ele pega. Mas o domínio, quando eu vier aqui escrever endereço.com.br, ele vai dar erro. Por quê? E esse erro é um erro que acontece quando você digita uma fórmula errada. Por que que ele entendeu que isso daqui é uma fórmula? Ele colocou até o igual aqui. Porque as versões mais recentes do Excel entendem o arroba como a mesma coisa que eles entendem o igual. Eles entendem que depois daquilo vem uma fórmula. Então, se você digitar aqui arroba soma, ele entende que é uma fórmula. Então, é por isso que ele dá esse erro. Então, como que a gente arruma? Eu venho aqui no apóstrofe. Aí sim eu digito arroba endereço.com.br. Dou Enter, Ctrl E. Tá vendo que aqui ele não entende mais que é uma fórmula, tanto que ele não colocou o igual? E assim a gente arruma esse problema. Um outro erro que pode dar é esse daqui. O que que eu quero fazer? Eu quero o nome completo dessa pessoa. Então, João B. Santos. Então, coloco aqui João B maiúsculo, ponto, Santos.
Eu dou Enter aqui, Ctrl E. Tá vendo que o Joel, ele não tem um nome do meio? É em branco, e o Sandro também. E eles estão colocando um ponto aqui. O que eu faço para arrumar isso? Eu não quero que coloque Joel.alberto. Então eu venho aqui, aperto F2 e tá vendo que quando eu apertei F2, o F2 ele edita a fórmula. Aqui do lado ficou destacado. Quer dizer que nesse intervalo aqui eu tenho um preenchimento relâmpago. Então o que eu faço? Eu arrumo. Eu falo para ele que não, ó, eu não quero esse ponto. E nem o espaço, eu quero João Alberto. E dou Enter. Tá vendo que ele já corrigiu até o Sandro Coelho? Ele entende que ele tem dois padrões. Então é por isso que ele arruma todo o intervalo. Um outro problema muito comum que eu tenho certeza que já aconteceu que é estudante é a gente copiar essas tabelas aqui em algum PDF para cá, para o Excel, e ele vir desse jeito, ó, tudo junto. Tá vendo? Estados Unidos 56,3, 30,7. Isso, às vezes você acaba tendo que escrever tudo de novo, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, número por número. Então o que eu escrevo aqui? Estados Unidos, Ctrl E. E aqui ele já vê até o país. Eu venho 56,3, Enter, Ctrl E. Eu venho com 30,7, Ctrl E. O que pode acontecer é ele puxar algumas referências que ele entende errado, mas é só excluir. É WH e a porcentagem. Só a tabela está pronta. Do que algumas vezes você gastaria aí um bom tempo fazendo essa tabela de novo aqui no Excel, você consegue fazer em menos de um minuto, tá vendo? E aí você exclui isso daqui e tá pronto. É só você copiar e fazer o que você quiser com ela. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu que tem algumas funcionalidades do Excel que não são muito bem difundidas por aí, que podem ajudar muito na sua produtividade. No próximo vídeo eu vou falar de algumas fórmulas que também não são muito difundidas e que com certeza vão ajudar a melhorar suas planilhas e resolver algumas dúvidas aí que vocês têm. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aqui embaixo e também eu deixei na descrição o site CuboOn. Lá eu vou colocar alguns artigos exclusivos e também tem muita dica boa sobre informática. Dá uma olhada lá. Até a próxima.